Abra sua Bíblia para que nós possamos ganhar tempo. Abra sua Bíblia. Livro de Jeremias, capítulo 18. Você que tem uma Bíblia. Jeremias, capítulo 18. Capítulo é esse número maior da Bíblia, viu? Versículo é esse númerozinho menor. E nós vamos para o capítulo 18 do livro de Jeremias, versículo 1. Encontraram? Jeremias está depois do livro de Isaías. Podemos? Você que não tem Bíblia, me ouça. Diz assim: o vaso do oleiro, a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Espera aí. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro é na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Pronto, sente-se. Sente-se, você que se pôs de pé. Diga para a pessoa do lado: como o barro é na mão do oleiro, assim é você na mão de Deus. Repete, diga: como o barro é na mão do oleiro, assim é você na mão de Deus. Para você que não entendeu, o oleiro faz do barro o que ele quer. Para você que não entendeu, não é o barro que está no comando do oleiro. Ou melhor, não é o oleiro que está no comando do barro, é o barro que está no comando do oleiro. Em outras palavras, não é você que está no comando de Deus, é Deus que está no comando da sua vida. Eu sei que muitas pessoas não têm entendido e muitas vezes têm ficado assustado com os acontecimentos da sua vida. E por não entender um ensinamento como esse, às vezes questiona com Deus, às vezes murmura, às vezes até se afasta da presença de Deus por não compreender o que a palavra muitas vezes está tentando lhe falar. E essa palavra hoje ela traz esse entendimento para cada um de nós. A Bíblia diz que Deus tinha uma palavra muito poderosa para falar a uma nação. E essa palavra não poderia ser falada sem ter uma convicção de quem iria transmitir a palavra. Isso é, o profeta precisava ter convicção do que Deus queria falar com aquela nação. Quem está me entendendo, diga amém. E por isso a Bíblia diz que Deus aparece ao profeta e manda ele descer à olaria, a casa do oleiro, porque ele precisava ver o que Deus era capaz de fazer. O profeta precisava enxergar com seus olhos como Deus trabalha na vida do ser humano. Quem está me entendendo, diga amém. Hoje você precisa entender como Deus trabalha na nossa vida. E a Bíblia diz que assim o profeta fez, desceu a olaria, a casa do oleiro. E quando chegou lá, ele encontrou o oleiro trabalhando. E ele fazia um vaso com as mãos. O oleiro pega o barro, eu vou tentar fazer isso aqui para você entender. Com esse pedacinho de barro eu faço o que eu quiser. Eu faço uma bala, eu faço uma casa, eu faço um carro, eu faço uma grade, eu faço uma chave, eu faço o que eu quiser, um martelo, um machado. O que eu quiser com esse pedacinho de barro eu faço. Porque não é ele que está no meu comando, é eu que estou no comando dele. Quem está me entendendo? E assim estava o oleiro trabalhando com aquele barro, para lá, para cá, e fazendo um vaso.
E a Bíblia diz que o profeta estava observando atentamente. E de repente o vaso quase pronto, a Bíblia diz que ele se quebra. A Bíblia diz que ele se quebra. A Bíblia não relata, por isso eu vou dizer para você, eu já vou lhe avisar para você não ir procurar. O profeta, vendo aquele vaso quebrado, deve ter imaginado que ele ali já era, ele vai jogar fora. Vai pegar um outro barro novo e vai refazê-lo. E vai fazer um outro vaso. Mas aconteceu algo que o profeta jamais imaginaria. Ele não pega uma massa nova. Ele pega os pedaços quebrados daquele vaso que estava quase pronto. Recoloca na massa. Refaz aquele barro. E faz dele um novo vaso na mão do oleiro. A Bíblia chega a dizer que o segundo vaso era mais lindo e mais edificante do que o primeiro vaso. E quando o profeta observa e vê aquele ato do oleiro, Deus então se manifesta a ele dizendo, assim diz o Senhor. A palavra que eu tenho para aquela nação é essa: como o barro é na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Não é você que está no comando de Deus, é Deus que está no comando da sua vida. Não é você que dá ordem para que os anjos façam o que tem que fazer, é Deus quem dá ordem e os anjos obedecem. Ei, sua causa, seus sonhos, seus projetos, seus objetivos, você tem direito de planejar e fazer o que quer, mas a execução deles só Deus pode determinar que aconteça na sua vida. Porque a sua vida, os seus projetos, os seus sonhos para se tornar real, está no comando do oleiro. É Ele quem faz, é Ele quem determina, é Ele quem ordena. E você precisa entender isso. Porque se você não entender isso, você vai se ferir. E não vai se ferir pouco, vai se ferir muito. Eu conheço muitos cristãos que estão feridos com Deus por não entender. Querem que Deus faça aquilo que Ele está querendo a todo custo. Porque Deus é Deus e Ele tem que fazer, porque se Ele não fizer, Ele não é Deus. Você está enganado, Deus não trabalha assim. Não é o barro que manda, é o oleiro que manda. Não é o barro que determina, é o oleiro que determina. É o oleiro que determina se vai fazer alto ou baixo, se vai fazer mago ou gordo. Não é o barro quem determina, é o oleiro quem determina. E Deus queria mostrar algo para aquela nação, queria fazer aquela nação entender que eles estavam no comando de Deus. Quem está me entendendo? Deixa eu ver se você está me entendendo. Vira para a pessoa do lado. Diga para ele, todos os teus projetos, toda a tua vida, não está no teu comando. Diga, está no comando de Deus. Você crê nisso? Você crê? Você crê? Então glorifique a Ele se você crê, glorifique. Ei, se você crê nisso, pare de questionar, pare de murmurar. Se você crê que todos os teus projetos, todos os teus sonhos, todos os objetivos estão no comando de Deus, pare de questionar, pare de murmurar, dê graça. Se você ganhar, dê graça, se você perder, dê graça. Se você for e tudo acontecer, dê graça. Se você for e não acontecer, dê graça. Porque não está no teu comando, está no comando de Deus. Deus mandou o profeta à casa do oleiro para o profeta entender isso, para que ele não trouxesse uma mensagem falsa, para que ele não trouxesse uma mensagem mentirosa, para que ele não trouxesse uma mensagem sem uma convicção. Não, ele precisava ter convicção do que ele iria transmitir para aquela nação acerca do que Deus é capaz de fazer. Talvez o homem tenha dito que tua causa não tem solução, mas deixa eu te dizer, tua causa não está no comando do homem. Talvez o homem tenha dito que a tua morte já está determinada, que os teus dias estão findados. Deixa eu te dizer o que você talvez não sabe. Teus dias não estão no comando do homem, está no comando de Deus.
no comando de Deus. Não está no comando do homem. Pastor, mas eu fiz os exames aqui, deu câncer, deu AIDS, deu a pior doença. E o médico disse que eu tenho uma semana. O médico disse que você tem uma semana, mas você é barro e tem um oleiro que comanda a tua vida. E ele faz o que ele bem quer, na hora que ele bem quer e como ele bem quer. Entenda isso aqui hoje. Entenda isso aqui hoje. Se ele quiser que você viva, não é esse câncer que vai te matar. Se ele quiser que você viva, não é essa bruxaria ou essa macumbaria que vai te matar. Ei, se ele quiser mudar a tua história, não há feitiçaria na face da terra que impeça. Você só precisa entender isso. Você é barro e ele é o oleiro. Deus mandou o profeta para que o profeta tivesse uma convicção e fosse aquela nação. E a primeira palavra que o profeta chega a dizer àquela nação é essa: assim diz o Senhor: como o barro é na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus estava dizendo através do profeta: eu estou no comando. Eita, ninguém entendeu aqui no altar, eu vou ver aqui. Deus estava mandando dizer através do profeta: Deus está no comando, aleluia. Deus está no comando, aleluia. Deus está no comando. Deus está no comando. Essa era a palavra que Deus queria que o profeta transmitisse àquela nação. Como o barro é na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Isso é, eu estou no comando da tua vida. Toca nele aí, toca. Toca nela. Diga para ela, com convicção, diga: Deus está no comando da tua vida. Diga: Deus está no comando da tua vida. Você crê?